Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Como é bom estarmos reunidos neste lugar, especialmente preparado para a nossa adoração a Deus, para ouvirmos a mensagem da sua palavra. E meu desejo, a minha oração é que Deus fale profundamente ao coração de cada um de nós nesta noite. Aquela mensagem que Deus colocou no meu coração seja comunicada ao seu coração de forma especial. Vamos falar com Deus mais uma vez? Querido Pai, nós estamos aqui gratos por este privilégio que o Senhor nos concede, de juntos adorarmos o Teu nome. Obrigado pelas canções que cantamos e ouvimos, pela inspiração que elas trazem ao nosso coração. E agora, Pai, quando meditaremos na Tua palavra, rogamos tão somente que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e opere no coração de cada um, segundo a necessidade que temos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Neste ano que já está começando a caminhar para o fim, já estamos no meado de novembro, eu escolhi como um dos temas para nossa reflexão, várias vezes, a cristologia, ou seja, o estudo de quem é Jesus. Tivemos o nosso congresso fascinante, Jesus, no qual algumas facetas da pessoa de Jesus foram apresentadas. E também, especialmente nesse segundo semestre, muitas vezes eu trouxe aqui mensagens que apresentam diferentes ângulos da vida de Jesus, especialmente a partir dos escritos de João. João, um discípulo que conviveu com Jesus bem de perto, que era um dos discípulos assim realmente mais próximos de Jesus, e pôde observá-lo e ouviu as suas declarações, e ele realmente ficou impactado com aquilo que ele ouviu da boca de Jesus acerca de si e também aquilo que ele percebeu na experiência de Jesus. Então, de todos os evangelistas, aquele que mais focalizou no que Jesus falou foi João. E então eu tenho estudado e trazido para os irmãos estas declarações que algumas pessoas fizeram acerca de Jesus e que o próprio Jesus fez acerca de si mesmo. E aquilo que João observou, analisou, estudou e trouxe para os seus leitores e que continua nos esclarecendo e nos mostrando como Jesus é de fato alguém fascinante. Nós já estudamos aqui anteriormente, vimos aqui Jesus como o Verbo de Deus, como luz do mundo, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Filho do homem, como Santo de Israel e como Messias prometido. Hoje nós vamos pensar em Jesus como sendo aquele doador da água da vida, da água viva. E Jesus se apresenta claramente em dois textos de João desta forma. O primeiro está em João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 42, e o segundo em João 7, de 37 a 39. Eu não vou ler o texto agora detalhadamente, mas à medida que formos trazendo a mensagem, nós vamos mencionando. Então, se você quiser, pode abrir inicialmente em João capítulo 4. Nesse primeiro texto de João capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus conversando com uma mulher numa região muito inóspita, na Samaria. É meio-dia, o sol está escaldante, Jesus Cristo está sozinho, porque os discípulos foram até uma cidade adquirir alimento, e Jesus está sentado perto de um poço muito conhecido, o poço feito milhares, centenas de anos antes por Jacó. Ele está sedento, e aproxima-se dele uma mulher cujo nome nós não sabemos. João não teve esse cuidado de registrar o nome dessa mulher. Nós a conhecemos apenas como mulher samaritana. Uma mulher que tinha uma vida um tanto duvidosa, uma vida um tanto promíscua, porque afinal de contas ela já estava num quinto relacionamento e morando com um homem que não era efetivamente o seu esposo. Mesmo tendo esse tipo de vida, curiosamente, esta mulher conhecia alguma coisa das Escrituras. E ela tinha algumas dúvidas muito interessantes sobre as Escrituras no campo religioso. Ela era uma mulher rejeitada pela maioria dos homens judeus, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser uma mulher samaritana. Então, com aquele passado que ela tinha, aí que as coisas para ela eram um tanto complicadas. E Jesus está ali sozinho, do lado daquele poço,
e ela chega também sozinha para buscar água. Jesus então puxa uma conversa com ela e faz um pedido, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 7. Dê-me um pouco de água. Ela se assusta, ela estranha aquele pedido. E ela responde para Jesus de uma forma um tanto ríspida. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Jesus então faz questão de explicar para ela, de dar uma resposta a esta questão que ela levanta, a esse questionamento que ela faz. E João então explica por que ela teve esta reação tão forte quando Jesus simplesmente pede água para ela. Ele diz no versículo 8, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí a gente pode estudar um pouquinho mais para saber por que os judeus não se davam com os samaritanos naqueles dias de Jesus, e na verdade não apenas naqueles dias, mas ao longo de muito tempo. Havia questões históricas envolvidas aí. Muitos anos atrás, quando o reino se dividiu, o povo que ficou mais fiel a Deus, que demorou mais experimentar a punição de Deus, foram apenas 2 tribos, chamadas como juntando a tribo do sul, ou tribo de Judá. Todas as demais tribos, depois daquele tempo de reinado de Salomão, com a divisão do reino, as 10 tribos formaram o reino de Israel. E todos os reis de Israel foram reis que levaram o povo para longe de Deus. E este povo, que inicialmente fazia parte da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse povo que foi para aquela região, ele foi se misturando com outros povos. Ainda que muitas vezes eles dissessem que acreditavam na Torá e a tinham como uma autoridade, mas eles foram permitindo que se mesclassem com eles outras ideias, e os casamentos com povos de outros lugares foi fazendo com que eles fossem um povo mestiço, por assim dizer. Ao passo que o povo do sul, lá de Jerusalém, eles se consideravam, por assim dizer, o judeu puro sangue. Além disso, na época da reconstrução do templo, nos dias de Esdras, esses samaritanos quiseram ajudar na reconstrução do templo. Mas Esdras e aquele povo que estava voltando para ali, para o exílio, não quiseram a ajuda deles. E eles então se voltaram contra eles e ficaram revoltados. E isso criou uma tensão ainda maior. Além disso, esses samaritanos, mesmo seguindo a lei de Deus até certo ponto, eles criaram um outro centro de adoração no Monte Gerizim, que competia então com o centro de adoração oficial, que era o Monte Sião, em Jerusalém. E o pior de tudo é que às vezes esses samaritanos, esses meio-irmãos dos judeus, porque tinham sangue judeu de alguma forma, algumas vezes em algumas situações de guerra, de conflitos entre a tribo de Judá e outros povos, eles se aliavam aos inimigos. Então eles eram considerados, por assim dizer, também traidores da pátria. Esse ódio e preconceito eram tão grandes, meus irmãos, que os judeus piedosos, nos dias de Jesus Cristo, quando tinham que ir para o norte, a região da Galileia, onde havia outros judeus considerados também mais puros, eles preferiram dar uma volta, passando pela Jordânia, por um outro lugar, do que atravessar, do que passar em Samaria, que era o caminho natural e mais curto. Mas Jesus não tinha esse tipo de preconceito. Inclusive o texto de João capítulo 4 diz que quando Jesus decide voltar lá para a sua região, onde ele viveu a maior parte do tempo, na Galileia, lá em Nazaré, ele passava sem nenhum problema por Samaria. A mulher então fica perplexa, tendo esse histórico, tendo esse fundo, esse conflito e esse preconceito entre os povos, ela fica perplexa pelo fato de Jesus lhe dirigir a palavra e pedir um favor. E quando ela faz esse questionamento, quem é o Senhor para poder estar me pedindo aqui água? Jesus dá uma resposta muito interessante, capítulo 4, versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. É como se Jesus dissesse para ele: você está surpresa? Você não me conhece. Se você me conhecesse, você que me estaria pedindo um favor. Ela fica um tanto curiosa, ela não é capaz de compreender o que Jesus está querendo dizer. E então ela responde para Jesus o seguinte:
O Senhor não tem um balde? O poço é fundo? De onde vai conseguir esta água? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o gado? A este questionamento da mulher, Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A conversa, então, entre Jesus e a mulher samaritana começou a partir deste pedido de Jesus, desta provocação de Jesus, e começou imediatamente a se deslocar sobre a questão: quem é Jesus? Quem é o Senhor? Que judeu diferente é o Senhor que se dirige a mim e tem a audácia de me pedir um favor? Quem é o Senhor que, sendo um judeu, para aqui na minha terra, no meu poço, e me pede água para matar a sua sede? Antes de procurar explicar por que Jesus deu a resposta que ele deu, eu quero fazer aqui um destaque especial. Jesus é muito maior do que nós imaginamos a partir do primeiro contato com ele. Muito provavelmente, quando nós temos o primeiro contato com Jesus, nós não temos noção da grandeza de Jesus. Nós não somos capazes de imaginar que nós estamos diante de uma pessoa extremamente singular. Para aquela mulher, Jesus era um homem um tanto estranho e por que não dizer na linguagem do cearense, um tanto abusado. Um homem intrigante, um profeta, um Messias. Quem ele era? Ela foi adquirindo uma compreensão maior sobre Jesus a partir da conversa. Em um determinado momento, quando Jesus faz algumas declarações e diz: você deve ser um profeta. Depois, Jesus demonstra um conhecimento e ela diz: o Senhor deve ser ela coloca: Jesus deve ser um mestre. E finalmente, quando ela vai falar de Jesus para as pessoas lá na sua cidade, em que ela vai lá e convida as pessoas para conhecerem Jesus, ele diz: olha, eu acho que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui é: qual é o seu nível de percepção acerca de Jesus? Quando você olha para Jesus, o que você vê? Talvez muitos vejam Jesus apenas como um galileu, que impactou a sua geração e que foi um mártir que morreu de forma injusta. Para alguns, Jesus é um revolucionário, um referencial entre todos aqueles que querem fazer alguma revolução, alguma mudança social. Para outros, Jesus é simplesmente um grande mestre, um filósofo, alguém que com os seus ensinamentos, o Sermão da Montanha, mudou paradigmas. Talvez para outros, Jesus é simplesmente um líder religioso de uma religião que alcançou muitas pessoas, um líder semelhante a Maomé ou Buda. Quem é Jesus? Uma das questões mais importantes que nós podemos nos defrontar em nossa vida, meus queridos irmãos e amigos, é: quem é este homem? Este homem que em determinados momentos parece tão frágil. Esse homem que é capaz de sentir sede e pedir a ajuda a uma mulher que está ali com um balde d'água, com um balde onde ela pode tirar uma água, porque ele está sedento, numa região desértica. Mas ao mesmo tempo, esse é um homem que tem o poder de transformar água em vinho. É o mesmo que tem poder de multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão que está longe de casa. Um homem que parece, em alguns momentos, tão vulnerável, que vive sendo perseguido, mas não toma providências para assegurar a sua integridade física, que em um determinado momento da sua vida decide seguir em direção a Jerusalém, cidade dos seus maiores inimigos, mesmo sabendo que ali seria assassinado. Que homem é esse? Muitos que se encontram com Jesus ou sabem alguma coisa sobre Jesus não conseguem dar um passo além e perceber quão grande ele era e continua sendo. Mas essa declaração que Jesus trouxe à mulher samaritana e que ela foi entendendo parcialmente, Jesus a repete num outro contexto. Em João, capítulo 7, dos versículos 37 e 38. Nós vemos então nessa porção das Escrituras o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que Jesus está falando aqui aquilo que ele já tinha falado para a mulher. Eu sou capaz de dar uma água que vai
matar a sede de uma forma espiritual. E eu não estou falando aqui de uma água física. Esta água que mata, que sustenta, que alimenta, que sacia a sua sede física. O contexto que Jesus faz essa promessa aqui agora, meus queridos irmãos, é completamente diferente. Com a mulher samaritana, ele está sozinho numa região desértica. Aqui Jesus está diante de uma multidão. Aqui Jesus está diante de uma cidade que está em festa. Aqui Jesus está numa cidade lotada de peregrinos, gente de todos os lados. Especialmente as pessoas extremamente piedosas que não perdiam uma grande festa em Jerusalém. É uma belíssima celebração. Que festa é esta a qual João se refere? É a festa dos tabernáculos. Uma das maiores festas que os judeus celebram até os dias de hoje. Uma festa que durava 7 dias. E nesses 7 dias havia uma série de rituais que foram sendo implementados e acrescentados àquilo que estava prescrito lá no livro de Êxodo. E um dos rituais que eles implementavam era a chamada festa das águas. Os sacerdotes realizavam várias cerimônias com vários significados. Aliás, lá em Jerusalém, tudo tem um significado. E nem sempre as pessoas concordam totalmente sobre o significado de cada coisa. E isso já era assim nos dias de Jesus. E um desses rituais, um tanto polêmicos, era exatamente essa festa das águas. Depois daquela celebração, que envolvia o sacrifício de muitos animais, geralmente 70 bois, 98 carneiros, 14 cardeiros, 7 bodes no altar ali do templo. No último dia, o povo dava 7 voltas em torno do altar, levando o sangue dos animais e profetizando chuva à semelhança de Elias. Lembrando lá dos profetas de Baal. Ou lembrando também do povo que deu 7 voltas em torno da cidade de Jericó. Ali eles tinham muitas interpretações. E os sacerdotes, então, pegavam a água lá num tanque de Siloé, lá no pé da cidade, levavam em vasos de ouro e derramavam na escadaria do templo. Havia um instrumento chamado sofar que eles tocavam. E havia uma verdadeira procissão, especialmente nesse último dia, conduzida pelo sumo sacerdote. E o povo recitava o texto de Isaías capítulo 12, versículo 13, e salmos, chamados Cânticos de Léo, Salmo 113 até o Salmo 118. E eles olhavam então para o templo e eles se lembravam daquela rocha no deserto. Quando o povo estava caminhando e estava com sede, e Deus disse para Moisés, você fale para a rocha, mas Moisés estava indignado, chateado com o povo, e bateu na rocha, mas daquela rocha saiu água. E havia então aí um simbolismo dizendo que esta rocha agora, na compreensão deles, era a Torá, de onde eles extraíam o ensinamento que trazia vida para eles. Então o templo, por assim dizer, era a fonte de água para a nação judaica, no sentido simbólico. O templo era o lugar principal da manifestação da glória de Deus. O templo era, naquele contexto, um lugar de onde fluía uma água que se espalharia por toda a cidade. Porque o templo fica no meio da cidade, na parte mais elevada. E esta cerimônia, então, era uma cerimônia repleta de emoção. Um memorial que reportava ao povo aquelas experiências que eles tiveram no deserto. Da provisão de Deus, Deus dando água, dando alimento. Lembravam então de tudo isso e a água era convertida no altar com uma oferta a Deus. E as pessoas cantavam e gritavam. E um dos símbolos, uma das expectativas que eles tinham, especialmente dos fariseus, é que com aquele ritual, a partir daquele momento, Deus mandaria muita chuva sobre a terra, que significava alimento, que significava prosperidade. Assim, no final dessa festa, desciam lá do altar, em Jerusalém, a água e o sangue dos animais, passando pelas ruas até desaguar no rio Jordão. Era uma festa realmente muito bonita. E no meio de tudo isso, nessa vez, Jesus Cristo chega lá na frente do templo. E, num certo sentido, ele meio que estraga a festa do pessoal. Porque Jesus, no último dia, casa lotada, cerimônia ali na frente, vou repetir o texto. Entenda agora o contexto que Jesus fala essas palavras. No último dia da festa, Jesus se levantou em alta voz. Não foi uma coisa que ele fez ali conversando com os discípulos, apenas algumas pessoas ouvindo. Se ele tivesse naquele tempo um sistema de som, se houvesse ali um palco, certamente ele iria lá no meio do palco e ele diria em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. E aí então, Jesus claramente repete aquilo que ele tinha falado de forma um tanto reservada para a mulher samaritana. Eu sou o doador da água da vida. Naquele contexto era uma declaração ousada e fascinante. Ele se coloca como aquele que está ali no novo templo, nele está a glória de Deus. O templo naquele contexto era o lugar onde fluía água, não apenas no sentido físico, literal, mas no sentido espiritual. E ele está dizendo, eu sou o doador desta água, e uma água que dá vida. A água que é símbolo da vida. Assim como as chuvas que caem sobre a terra preservam a vida na terra, assim também Jesus está dizendo que ele doa uma água que preserva a vida espiritual na terra. Por quê? Porque, na verdade, todo ser humano tem uma necessidade espiritual. Essa necessidade espiritual, muitas vezes, ela é expressa exatamente nesta linguagem. O salmista já nos diz lá no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí Jesus então diz, somente eu posso efetivamente suprir esta sua necessidade, somente eu posso doar essa água. Mas que água é esta, afinal? Que Jesus Cristo doa. Quando a gente lê a sequência do texto e outros textos das Sagradas Escrituras, nós temos uma compreensão muito clara a esse respeito. Jesus é o doador da água viva e esta água é o Espírito Santo. Vou repetir, Jesus é o doador da água e esta água que Jesus doa é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente diz, não, Jesus é água viva. Na verdade, em um certo sentido, sim. Mas estritamente falando, ao pé da letra, esta água, da qual Jesus é o doador, efetivamente é o Espírito Santo. E não é simplesmente uma dedução. O texto diz claramente, lá na sequência de João capítulo 7, versículo 39, isso Jesus disse do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E aí então, quando Jesus faz essa declaração, ele diz, eu vou dar para vocês uma fonte de água, ele está citando, ele está tendo como base um texto lá de Isaías, no capítulo 58, versículo 11, que inclusive nós cantamos aqui agora há pouco. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa profecia então se realizou no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Zacarias fala sobre isso quando ele diz, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental e metade para o mar ocidental. E esta profecia de Zacarias concorda também com aquilo que escreveu Isaías, no capítulo 32, versículos 15 e 20. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas. E é interessante a linguagem usada pelo profeta Joel acerca da vinda do Espírito Santo e que o apóstolo Pedro, quando prega no dia de Pentecostes, traz textualmente esse texto, quando ele diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a água, toda a carne. Então você percebe, o Espírito Santo, na verdade, ele é apresentado na Bíblia como aquele que é a água que vem diretamente de Deus. E esse derramar significa grande abundância. Assim como uma chuva cai sobre a terra em volume suficiente para restaurar um solo seco, reabastecer os córregos e rios, assim foi e assim é a vinda do Espírito Santo. Então a água viva, nesse contexto estritamente falando, não é o próprio Cristo, mas é o Espírito Santo que é doado, que é enviado por Jesus Cristo. E, na verdade, a obra do Espírito Santo precede a própria obra de Jesus, no sentido de que nós podemos compreender quem é Jesus, entender a sua obra a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas, historicamente falando, Jesus Cristo veio, e depois que ele veio, enviou o seu Espírito, enviou o Espírito Santo em sua plenitude, no dia de Pentecostes. Jesus, então, é o doador da água viva, o doador do Espírito Santo, que tem um papel purificador. Uma das funções da água que nós usamos no dia a dia
é promover a limpeza do nosso corpo. Aliás, se existe uma coisa que o cearense é muito bom é nisso, né? Porque eu não conheço um povo no Brasil, pelo menos, que toma tanto banho quanto o cearense. E eu acabei pegando também esse hábito, né? Antes de vir para cá, eu tomava um banho por dia. Não vou dizer mal e mal, porque eu tomava banho todo dia. Mas, depois que eu vim para cá, né, frequentemente eu tomo 2 ou até 3 banhos por dia. Porque banho representa limpeza. Nossa terra é uma terra quente, então quando a gente sai, nada melhor do que chegar em casa e tomar um banho gostoso, não é verdade? Mas e para a nossa alma? Nós precisamos também ter esse mesmo desejo de ter não apenas o nosso corpo limpo, purificado, mas a nossa alma. E aí nós lemos nas Escrituras que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas esta purificação que é feita pelo sangue de Cristo, ela é precedida por uma ação do Espírito Santo que também tem a sua ação purificadora. Vamos ver o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Que nós somos salvos, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você percebe? Então nós temos o sangue que nos purifica, mas eu diria precedendo este sangue, nós temos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que opera em nós o arrependimento. E ele faz esta sua obra não apenas no momento da conversão, mas ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, quem traz a consciência do nosso pecado e da necessidade de purificação espiritual é o próprio Espírito Santo. E Jesus Cristo também diz claramente, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, o que nós temos aqui é uma ação maravilhosa do Espírito Santo, como uma fonte que vai brotando e vai purificando cada vez mais. Jesus, então, é o doador do Espírito Santo, que nos purifica. Jesus é o doador da água viva, que sacia a nossa sede espiritual. Não sei se você já viveu uma situação como aquele pessoal que foi lá para o show, lá no Rio de Janeiro, né? Um show com essa cantora famosa aí, que ficou morrendo de sede, né? Ficou naquele sol de, sei lá, mais de 40 graus, e teve gente desmaiando, teve gente daqui que morreu, vocês devem ter acompanhado isso aí, né? Eu não sei se você já viveu uma situação como essa. Eu não cheguei num ponto de loucura como esse, de ficar numa fila, debaixo de um sol quente ou de uma tenda, para ver quem quer que seja. Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu passei de uma das maiores situações de sede na minha vida. Eu estava fazendo uma viagem de trem, lá de Vitória, do Espírito Santo, até a cidade do Governador Valadares, lá em Minas. E era uma viagem longa. E o trem atrasou, a viagem foi demorada. E eu me lembro que a gente não tinha como se movimentar no trem, porque quando você viaja de ônibus, tem os pontos de parada, onde você desce, toma uma água, um cafezinho e tudo. O trem não é assim. O trem tem um vagão de restaurante, onde você vai lá e compra uma água. Ou então vai havia uma pessoa passando nos corredores vendendo água, alguma coisa. Só que eu não sei exatamente por que cargas d'água, o trem estava muito lotado, muito lotado. Era impossível a gente se locomover dentro do trem. Então você imagina você viajando 6 horas, 7 horas sem água e sem comida. Eu me lembro que realmente eu fui ficando desesperada, né? E aí eu me lembro quando a gente parava às vezes numa estação, né? A gente ficava ali esperando alguém que vendesse uma água para a gente, igual fica assim vendendo, só que não tinha. Até que finalmente chegamos numa cidade, não me lembro qual, em que eu consegui comprar pela janela do trem uma garrafinha d'água. E essa foi a melhor água que eu já tomei na minha vida, porque eu já estava desfalecendo. Bem, é muito fácil a gente identificar a necessidade de sede física, quando a gente está numa situação dessa, não é verdade? Mas, na verdade, nós temos uma necessidade espiritual, que a gente não tem consciência. Nem sempre tem essa consciência. E a pessoa fica com sede espiritual e tenta suprir isso de diversas maneiras, mas não acha uma solução e continua sedenta. Por isso que Jesus Cristo diz que assim como o nosso corpo precisa ser hidratado, a nossa alma também precisa ser hidratada. Por isso ele diz, ao beber dessa água, a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna.
Então a nossa alma tem sede de Deus, e somente o Espírito Santo pode suprir essa nossa carência, essa nossa necessidade espiritual de forma plena. Agora é óbvio que nós precisamos então estar permitindo que o Espírito Santo seja esse nosso doador permanentemente. Temos que ir sempre à fonte para receber esta água dele. E Jesus então é o doador também da água viva, na qual nós somos batizados. Nós não apenas ingerimos esta água, no sentido espiritual, mas uma outra imagem que nós temos desta ação do Espírito Santo como sendo esta água que nos restaura, que nos renova, que nos vivifica, mostra um outro aspecto da vida, da ação do Espírito Santo em nós. Quando João Batista estava falando sobre Jesus, ele dizia: eu estou aqui batizando vocês aqui no Rio Jordão. Esse batismo é um símbolo do arrependimento, mas há uma obra muito maior a ser feita. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Então a ideia de beber, a ideia de batizar, tem a ver com o Espírito Santo, esta figura, este símbolo da água. Pelo batismo nós somos então purificados e integrados a uma nova comunidade. Os essênios, que eram um grupo de judeus piedosos, que tinham todos os seus rituais, que esperavam o Messias, eles tinham como sendo uma das suas características daquele grupo, cujas ruínas, se você for a Israel, você pode visitar até nos dias de hoje, muitos batismos. Eles acreditavam que o batismo dele tinha que se renovar permanentemente. Muitos rituais de purificação envolvendo água. E aí Jesus disse: olha, eu vou mandar o Santo Espírito e ele vai batizar você. Você não vai precisar ficar passando por ritual de água física para ser batizado. Não. Porque esse batismo com o Espírito Santo, ele se renova na sua vida a cada dia. Por isso que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E não é um batismo aqui nas águas, mas é o batismo espiritual que o Espírito Santo promove, que o Espírito Santo batiza cada um dos filhos de Deus. Em último lugar, Jesus Cristo é o doador da vida, da água-vida, que é uma fonte, que faz com que nasça uma fonte no nosso interior. Esse Espírito Santo que está em nós, ele não apenas sacia a nossa sede individualmente, mas o que Jesus falou lá diante daquela multidão, e falou também para a mulher, é que nós temos então dentro de nós uma fonte. Por isso que nós lemos aqui: do interior correrão rios de água viva. Nós temos uma fonte de vida dentro de nós, uma fonte de poder. Hoje de manhã eu estava falando sobre o Espírito Santo, e disse que o Espírito Santo é aquela luz que brilha dentro de nós. A outra imagem que nós temos aqui, então, é o Espírito Santo como sendo essa fonte, que está jorrando água dentro de nós permanentemente, na medida em que nós desobstruímos essa fonte e deixamos que ela possa jorrar. E ela jorra não apenas para o nosso benefício pessoal. Esse é um lugar, ela jorra para outras pessoas. E ela jorra a partir daquilo que nós temos de mais profundo, o nosso coração. A palavra bíblica para interior, nosso interior, usada aqui, é a mesma palavra para coração. É o lugar das mais profundas emoções, é o lugar da ação do Espírito Santo de Deus. Quem crê em Jesus Cristo tem uma força que o mundo não tem, tem um poder que o mundo não tem. Tem esta água viva dentro de si, que serve não apenas para si, mas também para abençoar outras vidas. E aqui eu paro e pergunto: cada um de vocês que está me ouvindo, você tem esta fonte jorrando dentro de você? A sua fonte está realmente renovando e trazendo vida para você e para as pessoas ao seu redor? Pode ser que eu esteja falando também aqui para alguém que não tem essa consciência, ou que não passou por essa experiência de ter sido batizado pelo Espírito Santo, pela experiência de ter colocado a sua fé em Jesus e a partir daí receber de Jesus este doador da água viva que é o Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que se aproxima de você, independente de sua história de vida. Lembre-se da mulher samaritana.
Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conversou com aquela mulher e foi falando coisas sobre ela que ela nunca imaginava que Jesus soubesse. Porque Jesus não tem nenhum preconceito. Jesus falou sobre si, se apresentou tanto àquela mulher samaritana, quanto aos judeus piedosos, religiosos em Jerusalém. Porque Jesus é assim. Ele oferece a água da vida. Ele oferece todos os benefícios da sua obra a qualquer pessoa. Aqueles que, numa perspectiva humana, andam na linha e aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, judeus, samaritanos, não importa, de qualquer tribo, povo e raça, como nos diz a palavra de Deus. Para cada um de nós, a palavra de Jesus é a mesma que ele disse para aquela mulher e para aquela multidão. Eu sou o doador da água da vida. E todos nós, sem exceção, precisamos de água para sobreviver. Já mencionei aqui o fato daquela multidão lá no Rio estar num show e pedindo água com muita sede. E uma jovem morre, muito provavelmente também desidratada ali. Nem todos têm a consciência de que o seu espírito precisa tanto da água, quanto o nosso corpo precisa da água. E Jesus oferece, então, esta água viva a todos nós. Uma única condição é requerida: crer nele de todo o coração. Crer no seu sacrifício da cruz. Crer que ele é o Filho de Deus. E tendo já feito essa decisão, estar voltando frequentemente a ele, permitindo que esse Espírito possa atuar livremente, sem obstruções, nesta fonte de água interior. Você deseja ter esta fonte fluindo dentro de você? Você pode, nesta noite, pedir a Jesus: Jesus, eu quero desta água. Você pode, nesta noite, se apropriar desta água e ter dentro de si, no sentido espiritual, uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Assim você terá a sua sede em Deus saciada. Assim você vai abençoar outras pessoas também, que poderão conhecer e beber desta mesma água, agora e por toda a eternidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Você que já recebeu, em um determinado momento da sua vida, e que continua recebendo esta vida que está jorrando dentro de você, por uma ação contínua do Espírito Santo, que é a água que sustenta a nossa vida espiritual. Agradeça a Deus por isso. E peça a Deus que o Espírito Santo continue fazendo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. O Espírito que lava, que purifica, que regenera, que nos traz a vida de Deus. Mas peça mais, peça que do seu interior possam jorrar rios de água viva, espalhando a vida ao seu redor. Peça a Deus isso agora. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que ainda não tem o Espírito Santo no seu interior, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, mas que deseja ter esta água que alimenta a sua necessidade, a sua sede espiritual. Esta sede por Deus, esta sede por paz, esta sede por uma vida de significado, que só o Espírito Santo pode trazer à nossa vida. E se eu estou falando aqui a alguém nesta condição, e se eu estou falando a alguém que está nos acompanhando pela internet nesta condição, convido você agora a aceitar o convite de Jesus, crer nele de todo o coração, para que do seu interior possam fluir rios de água viva, para que o Espírito Santo seja concedido a você como água viva da parte de Deus. Fale com Deus agora sobre isso. Diga: Senhor, eu reconheço que minha vida é seca. Eu reconheço que eu preciso de Ti. E eu quero saciar a minha sede espiritual. E para isso eu coloco a minha fé em Jesus. E para isso eu permito que o Espírito Santo venha e possa me lavar e me regenerar e fazer fluir em mim a Tua vida, Pai. Eu confio em Jesus e eu preciso disso. Eu quero isto para a minha vida. Eu quero que minha vida possa fluir paz, alegria, e que isso possa alcançar as pessoas ao meu redor, na minha família.
Eu quero esta bênção para mim nesta noite. Para isso, eu confesso que preciso e dependo de Ti. Eu recebo esta bênção agora pela fé. Em nome de Jesus. Amém.